Olá, sétimo ano, como vai? Tudo bom com vocês? Nós estamos aqui agora para iniciar a correção do nosso PET volume 3, na terceira semana de atividades. Quem já realizou as atividades pode perceber que nós temos muitas questões a serem resolvidas. É uma atividade extensa, mas que com um pouco de determinação todos conseguirão realizá-la. Então, nós vamos iniciar agora a questão número 1, em que nós temos o poema Rua Morta, de Mauro Mota. E aí, conforme nós já havíamos combinado antes, eu vou pedir que vocês pausem o nosso vídeo para realizar a leitura do poema e nós vamos continuar nas questões. Na letra A, pede para que seja identificado e que você transcreva os adjetivos que caracterizam o substantivo rua, e isso observando a primeira estrofe do poema. Então, quando nós chegamos aqui na primeira estrofe, nós temos o seguinte: longa rua, distante de subúrbio, velha e comprida rua, não violada pelos prefeitos, passo sobre ti suavemente neste fim de tarde de domingo. O que é que caracteriza rua? Bom, nós sabemos que a rua era longa, distante do subúrbio, velha e comprida. Então, nós temos aqui 4 adjetivos para o substantivo rua: longa, distante, velha e comprida. A letra B pede para você avaliar a concordância entre esses termos. Bom, longa, velha e comprida, quando o substantivo é acompanhado por mais de um adjetivo. Os adjetivos concordam com o substantivo que o acompanha. Então, vamos fazer a correção da palavra aqui. Adjetivo. Ok. Reescreva a primeira estrofe trocando o substantivo rua por viaduto e faça as alterações que forem necessárias. Se ao invés de termos a palavra rua, nós tivéssemos a palavra viaduto, ficaria assim: longo viaduto, distante de subúrbio, velho e comprido viaduto, não violado pelos prefeitos. Então, se vocês observarem, nós tivemos que alterar aqui o substantivo longo, velho e comprido, porque antes nós estávamos falando de um substantivo feminino, que era rua. Agora nós estamos com um substantivo masculino, viaduto. Então, para isso, nós tivemos que flexionar em gênero os nossos adjetivos, exceto o adjetivo distante, que permaneceu inalterado. Daí, pede para nós observarmos a seguinte regra, olha: o predicado concorda com o sujeito em gênero e número. Exemplifique a afirmação acima com um verso da segunda estrofe. Na segunda estrofe, um dos versos diz o seguinte: o sangue circula na copa imensa dos flamboyants. O que é aqui que está concordando com o sujeito em gênero e número? Primeiro, vamos achar o nosso sujeito. Quem é o sujeito? O sangue circula na copa imensa dos flamboyants. Nessa frase, nós temos qual sujeito aqui? Sendo assim, o sangue circula na copa imensa dos flamboyants, nós temos o sujeito sangue, que é quem pratica a ação. Onde é que está a concordância? Está aqui no artigo o. Nós poderíamos falar a sangue circula? Não, porque nós sabemos que sangue é um substantivo, é um sujeito, que está no masculino. Então, o sangue, essa aqui é a concordância em gênero e em número. Não poderia também ser os sangue, ok? Então, muito bom. Vamos lá reescrever os versos abaixo, fazendo as alterações propostas. Vejam bem. Ó velhos chalés de 1830. Pede para que você troque chalés por casas, e aí terá de ser feita algumas alterações. Como ficaria? Ó velhas casas de 1830, porque se são casas, que é um substantivo feminino, nós precisamos alterar o adjetivo velha,
e também está no plural, né? Velhas. Letra B, tropeço nos passos perdidos, há muito nestas areias. Tire aí o areias e troque por caminhos. Ficaria como então? Tropeço nos passos perdidos, há muito nestes caminhos. Houve aqui então a flexão da palavrinha nestas, que foi para nestes. Agora leia novamente essa regra geral de concordância nominal. Veja, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Letra C. Há no poema alguma transgressão à regra geral de concordância nominal? Justifique sua resposta. Bom, não há, porque os determinantes concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Longa rua, distante de subúrbio. Então, não há nenhum determinante que esteja transgredindo a regra de concordar em gênero, número com o substantivo a que ele está se referindo, certo? Nós vamos agora, então, realizar a leitura do próximo texto de Ferreira Goulart. Não há vagas. Conforme já combinamos, pausem o vídeo e voltaremos para realizar as atividades. Número 1. Identifique na primeira estrofe do poema uma oração que sirva para exemplificar a regra geral de concordância verbal. E aí nós temos novamente a regra, ó. O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. E aí pede para transcrever a oração e a regra. Qual oração nós escolhemos? O preço do feijão não cabe no poema. A regra geral é: o verbo concorda com o sujeito em número, sendo singular ou plural, e também concorda em pessoa, sendo eu, você, ele, nós, vós, eles. Então, nós achamos aqui, ó, o preço do feijão. Vamos pegar essa oração aqui. Preço está no singular e feijão está no singular. Então, o artigo o e o do, a interjeição do, devem concordar com preço e com feijão. Eu poderia dizer, por exemplo, o preço do feijões? Não, aí eu teria que alterar aqui no do para dos. Ou então eu poderia dizer os preços do feijão? Também não, eu teria que concordar os preços, né? Então vamos lá, compare estas duas ocorrências grifadas no verbo caber no poema. Na letra A diz assim: não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a mulher de nuvens. Opa, aqui teve um errozinho. Deixe-me corrigir aqui para vocês, um instante, por favor. Prontinho, meninos, peço desculpa, foi só um erro de formatação, já voltamos. Então, não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, do açúcar, do pão. Já na letra B diz: só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço da carne. Ok? Então, nós agora temos a seguinte pergunta: qual é a particularidade que se observa em relação à concordância desse verbo no poema? Nós estamos tratando do verbo caber, certo? Na letra A diz assim: não cabem no poema. O cabem aqui está no plural. Por quê? Porque nós temos um sujeito que é composto. Nós temos a luz, telefone, sonegação do leite, da carne, do açúcar, etc. Já na letra B, nós temos um verbo no singular, que é cabe. E nós estamos tratando também de um sujeito composto. Homem sem estômago, mulher de nuvens, fruta sem preço. Então, se nós temos um sujeito composto, nós devemos ter um verbo que flexione com esse sujeito. Ele também deveria estar no plural, já que nós temos aí 3 sujeitos: homem, mulher e fruta.
Então, pela concordância do verbo caber, de acordo com a norma padrão, ele também deveria estar no plural, empregado no plural. Essa é a resposta dita aqui. A letra A, de acordo com a norma padrão do português, está ok, está correta. A letra B deveria ter aí flexionado também o verbo caber, ok? Próxima pergunta, nós vamos considerar uma canção interpretada por Sérgio Reis, chamada Couro de Boi. E aí, de acordo com o nosso combinado, pausem o vídeo para realizar a leitura e voltem para realizarmos as atividades. Número 1. Ditado popular ou provérbio é uma sentença de caráter prático e popular, que expressa em forma sucinta uma ideia ou um pensamento. A. Qual o provérbio presente no texto? Seria esse aqui, ó. Um pai trata de 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Ele está logo aqui, olha. Onde está? Achei. Diz que um pai trata 10 filhos não tratam um pai. Esse é o ditado popular contido nessa canção, né? A propósito, meninos, se vocês não conhecem, dê uma olhadinha, dispensem aí 5 minutinhos para conhecer essa canção, porque é muito bonita e nos ensina, né? Nos dá valiosas informações sobre o que seria o relacionamento entre pais e filhos, tá? Letra B, o que significa esse provérbio? O provérbio ensina que os pais vão ficando órfãos dos seus próprios filhos. Eles crescem independentes dos pais que ficam exilados dos filhos. A letra C diz o seguinte: qual a relação desse provérbio com a história contada no texto? Bom, esse provérbio ele mostra a relação aí de pais e filhos, onde o neto pede ao avô um pedaço de couro que servirá ao pai quando envelhecer, pois pode acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o avô. Quando vocês realizarem a leitura do texto, vocês vão entender o seguinte: um netinho presencia o seu pai mandando o avô embora de casa, dizendo que eles já não se dão tão bem, e aí dá para ele um pedaço de couro e manda ele ir para fora, ir embora. O neto, vendo aquilo, corre atrás do avô e pede que ele desse ao menino um pedacinho do couro. O avô, para não ver a criança chorando desconsolada, parte o couro em 2 e dá para ele a metade. Quando a criança chega próximo ao pai com esse couro nas mãos, o pai interroga, né? Por que ele foi atrás do avô? O que ele queria com aquilo? Daí o netinho fala assim, que um dia ele irá crescer e pode ser que o pai dele, já velho, assim como é o avô hoje, precise ir morar com ele. E vai que os dois não se deem bem, ele precise mandar o pai embora de casa, ele já tem um pedaço de couro para dar para o pai. Então, esse provérbio aí, né, um pai trata de 10 filhos e 10 filhos não tratam um pai, nos mostra como sempre, né? Desculpem. Nos mostra, então, a relação que se passa de geração em geração e nos faz refletir ainda mais qual é o exemplo que nós deixamos para as gerações mais novas. Porque no momento em que a gente fala, uma criança entende. Mas no momento em que a gente fala, que a gente age, nós estamos deixando o exemplo, deixando a base para ela. E isso conta muito mais do que qualquer palavra. Então, vocês que lidam com crianças, os pais que no momento estiverem assistindo esse vídeo, reflitam nessa questão. Qual o exemplo que nós estamos deixando para as nossas crianças, para os nossos filhos, na questão de tratar e respeitar os nossos velhinhos? Se nós estamos no patamar que nós estamos hoje na vida, se nós temos o que temos, grande parte nós devemos aos nossos idosos que foram nossa base, não é? E quanto a vocês, meninos do 7º ano que assistem esse vídeo agora,
Tratem com muito carinho os vovôs, as vovós, quem ainda tem o privilégio de ter o bisavô e a bisavó. Amem e protejam todos eles, porque tudo que eles puderam, eles já fizeram por nós, tá bom? Número 2. Além das marcas de oralidade, o texto apresenta também algumas situações de variações linguísticas, isto é, palavras e expressões que fogem ao modelo da língua padrão. E aí pede para você reescrever o trecho seguinte de acordo com a variante padrão. O que quer dizer? Nós vamos pegar agora 2 versos da canção, que tem aí algumas variações linguísticas que vêm da oralidade, da forma como algumas pessoas, aliás, falam, e nós devemos colocá-la na variante padrão, na forma padrão da nossa língua. Qual é, então, os versos? Conheço um velho ditado que é do tempo dos zagais. Diz que um pai trata 10 filhos não tratam um pai. Como ficaria? Conheço um velho ditado que é do tempo dos pastores. Diz que um pai trata 10 filhos não tratam um pai. Bom, nós mudamos aqui a palavrinha zagais para a palavrinha pastores, porque zagás, quando você for pesquisar aí no seu dicionário, você vai perceber que se refere a algo antigo da época dos pastores, ok? Então, se aqui na frente já diz que é um velho ditado, nós podemos dizer que é dos tempos dos pastores. Isso nos remonta aí a um tempo passado na história, onde era costumeiro existir pastores cuidando de ovelhas. E aí a outra alteração ficou aqui, ó, na palavrinha tratam, porque se refere a filhos. Então, se é mais de um filho, eu trato, eles tratam, certo? Então, alteramos aqui, colocando um M e levando o trata para o plural, tratam. Já nos próximos versos, pode ser que aconteça de nós não se combinar. Essa metade do couro vou dar para o Senhor levar. Como é que ficaria na variante padrão? Pode ser que aconteça de nós não combinarmos, porque se está falando de nós, terceira pessoa do plural, então nós devemos colocar aí o combinar, que é o verbo, concordando com o sujeito, nós. Essa metade do couro vou dar para o Senhor levar. Então, tivemos aí a alteração do pro para o para. Já número 3 pede para nós comentarmos a inadequação ocorrida nesse trecho, considerando a variante padrão da língua, e a seguir reescrever os versos de acordo com a norma padrão. Bom, a linguagem informal, ela é apropriada para a situação de informalidade em que o falante se encontra. O eu lírico dessa canção aí se encontrava numa circunstância de informalidade. E aí, empregado em situações informais, em que o uso da língua culta possa ser dispensada. Então, o que acontece é que essa canção, ela retrata um cenário em que as pessoas não tinham a preocupação em usar a norma padrão, ou ainda chamada de norma culta. E não há motivos para nós classificarmos essa fala como errada. Ela trata a variante oral da nossa língua, como as pessoas falam, não como as pessoas escrevem, ok? A parte de reescrever os versos de acordo com a norma padrão, nós já fizemos isso na letra A e na letra B. Aqui nós já fizemos essa alteração para a norma padrão, de forma que não é necessário refazê-la na número 3, tá bom? Número 4. Segundo o texto, é importante o exemplo que os pais dão aos filhos? Justifique sua resposta. Nós já comentamos, né, meninos? Então, sim. Segundo o texto, o filho não cuidou do pai e o neto disse que um dia ele vai precisar, assim como o pai dele está precisando naquele momento. Número 5. Resuma em poucas palavras a mensagem que pode ser depreendida ou entendida da história contada no texto. Aqui pode ser pessoal,
Somente uma sugestão que eu estou deixando aqui para vocês é: independente da nacionalidade, raça, cor ou condições financeiras, a natureza nos força a trilhar os mesmos caminhos percorridos por aqueles que nos antecedem. Precisamos valorizar os méritos das pessoas mais velhas, para que nossos filhos cresçam sendo formados sob os mesmos conceitos aos quais provavelmente nós é que seremos submetidos mais tarde. Devemos nos lembrar de que podemos ser tratados pelos nossos jovens da mesma maneira que estamos ensinando-os a tratar os seus idosos, ok? A número 6 pede para você produzir um parágrafo comentando e parafraseando o texto abaixo, que é o que nós vamos considerar agora. Pode ser um parágrafo bem sucinto, usem aí algo bem simples para que você comente a música que nós vamos estudá-la agora. A música é de Renato Teixeira, se chama Coitelinho. Coitelinho, meninos, antes de nós começarmos a considerar a canção, é um dos nomes dado ao beija-flor. Agora nós já conhecemos, né? Então, beija-flor em algumas regiões mais do centro-oeste do país, o beija-flor é conhecido como coitelinho, tá bom? Então, aqui nós temos a letra da música, que a propósito é muito bonita, muito bonita. Tirem um tempinho para analisá-la, coloquem aí no site de buscas que vocês usem aí, pesquisem no Google a canção para que vocês possam ouvir a melodia também, tá bom? E aí nós vamos lá para a número 1. A variante linguística empregada no texto é caracterizada pelo registro na forma escrita de formas típicas da linguagem oral. Letra A. Identifique no texto palavras ou expressões que tenham sido escritas exatamente como se fala. Bom, aqui nós escrevemos algumas, ó. Espaia, parentaia, bataia, navaia, atrapalha, faia e zóio. É até difícil falar, né? Letra B. Identifique no texto procedimentos linguísticos que sejam próprios de relatos ou narrativas. Aí nós temos as mesmas palavras, ok? Já na letra C, ó. Algumas palavras recebem grafia diferente da que é escrita pela norma padrão. Identifique no texto palavras em que ocorre a vocalização do LH. Exemplo, navaia ao invés de navalha. Aí nós temos alguma, olha, no lugar de batalha foi escrito bataia, no lugar de falha foi escrito faia, no lugar de atrapalha nós temos atrapalha, e no lugar de espalha foi escrito espaia, porque aqui nós temos a marca da oralidade, tá bom? E aí nós deixamos aqui, olha, em negrito, os momentos em que acontecem essas alterações, essas marcas da oralidade, tá bom? Número 2. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham, as garças da meia volta. Bom, de acordo com a norma padrão, a concordância nominal se dá entre os substantivos e seus determinantes em gênero, que é masculino e feminino, e em número, sendo singular e plural. Ok. Nos versos acima, houve desvio da concordância nominal? Houve, com certeza, né? Sim, houve sim. Em que momentos? Nesses momentos aqui, ó. Cheguei na beira do porto, pela norma padrão, isso aqui deveria ser assim. Cheguei à beira do porto. Onde as... É onda ou ondas? Ondas, né? Porque se aqui o determinante artigo as está no plural, então seria ondas. A próxima aí, o próximo verso, as garças da meia volta. Então, qual seria a forma de acordo com a norma aí da concordância nominal? Seria as garças. E ainda, o que é que as garças fazem? Dão meia volta.
Ótimo, então aqui nós temos as correções, aqui embaixo também estão escritas a frase completa, tá bom? Letra B, esse desvio de concordância se dá em relação ao gênero ou ao número? Se dá em relação ao número, singular ou plural. As garças se espalham, seriam as garças se espalham. É verdade, meninas, aqui também eu pulei uma, ó, espalham. Ok? E no verso, as garças, nós deveríamos ter as garças. No lugar de dá, nós deveríamos ter dão. Tá bom? Número 3. Observe que a marca de plural aparece no primeiro elemento, onde as, onda, se espalha. As garças dá meia volta. Isso é o suficiente para pluralizar a ideia? Sim. Sim, quando você lê que as onda, você já consegue entender que é mais de uma. Então, a sua ideia, o seu conceito sobre a frase já foi formado que é mais de uma onda. Outra, você consegue entender que é mais de uma garça quando você lê as garças, certo? Passando para o próximo, número 4, essas e outras situações, vamos lá de novo. Essas situações e outras do texto demonstram que o autor intencionalmente fez uso de uma variante linguística para identificar o falar específico de um determinado grupo social. Bom, a canção Coitelinha manifesta aspectos culturais de um povo nos quais se inclui sua forma de falar, a sua oralidade. A canção, portanto, apresenta uma proposta de construção da identidade nacional, na medida que traduz o texto escrito, o registro oral da língua portuguesa. Aqui no texto escrito. Canção 2 aqui, ó. Observe a charge abaixo. Na figura há um problema de concordância nominal. E aí nós deveremos identificar e reescrever a frase fazendo a correção. Olha só a charge que nós temos. O funcionário pergunta para o seu patrão: posso fazer horas extra? Cadê o erro, meninos? Ele quer fazer quantas horas? Uma ou mais? Mais, né? Então, se são horas, é extra ou são extras? Ok, entenderam, né? Ótimo. Então, o correto seria: posso fazer horas extras, ok? A palavra extra se refere ao substantivo horas, então ela deve ser pluralizada. A letra B pede para nós observarmos essa placa. Aluga-se ou alugam-se apartamentos? Precisa-se ou precisam-se de operários? E aí nós deveremos saber como é que se escreve do jeito certo. Bom, os verbos transitivos diretos, quando apassivados pelo pronome, concordam com o sujeito. Exemplo: vendem-se apartamentos. Qual é o sujeito? Apartamentos. É um ou mais apartamentos? São mais, né? Apartamentos. Então, o verbo, que é vender, tem que concordar com ele, porque ele é um verbo transitivo direto. Não se preocupem tanto, nós ainda estudaremos isso bem a fundo, tá bom? Inclusive, isso é uma matéria que será analisada em todos os seus pormenores no 8º ano de vocês, ok? Então, por enquanto, nós precisamos saber que alugar é um verbo transitivo direto e que ele deve concordar com o sujeito, apartamentos. Então, vendem-se. No caso da plaquinha, alugam-se apartamentos. Ótimo. O próximo, que é verbo de ligação, intransitivo e transitivos indiretos, quando seguidos de pronome se, ele fica na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é indeterminado. Então, nesse caso aqui, precisa-se ou precisam-se de operários. O precisa é o verbo
esse é um verbo transitivo indireto. Então, ele vai concordar aí vai ficar na terceira pessoa, e o seu sujeito sendo indeterminado, ele vai ficar no singular. Então, a forma correta das duas frases é: precisa-se de operários e alugam-se apartamentos. Ok? Próxima. Complete as frases corretamente observando as opções nos parênteses. Bom, vamos lá. Livros, roupas, brinquedo, tudo estava ou estavam fora do lugar? Estava, porque o verbo estar, nesse momento, se refere ao tudo, tá? Então, estava no singular. Letra B. Primos, tios, sobrinhos, ninguém faltou. Me perdoem, estou corrigindo agora. Ninguém faltou. Porque o verbo faltar está direcionado ao ninguém. Então, nós nunca falaremos assim, ninguém faltaram. É ninguém faltou, ok? Primos, tios, sobrinhos, todos foram. Olha aí o pronome todos. Então, nesse momento do todos, foram. Todos foram. Número 4. Eu, tu e ele. Nesse caso aqui, olha, se eu estou presente, isso aqui se transforma na terceira pessoa, nós. Ao invés de dizer eu, tu e ele, não poderia dizer nós. Então, nós fizemos a tarefa. Número 5. Eu, tu e ele, novamente o mesmo caso de nós, confirmamos o pedido. Agora, número 6. Tu e teu colega chegastes a tempo. Número 7. Teus amigos e tu sabeis ou sabem o problema. Nesse caso aqui, meninos, admite-se as duas formas, tá? Pode-se usar tanto o sabeis quanto o sabem. Os dois se encaixam e completam corretamente. 8. O Corinthians ou o Flamengo ganhará o campeonato. Porque se trata de uma opção. Ou é o Corinthians ou é o Flamengo. A proposta é o Corinthians, tá? Ganhará o campeonato, ok? Número 9. Fortaleza ou Recife são ou é bons lugares para as férias? Aqui nós estamos falando dos dois. Os dois locais, as duas capitais. Então, são, né? 10. Que é ou que são sinônimos? É um ou é mais sinônimos? Então, nós vamos usar o verbo no seu plural, são. Número 11. Quem? Os culpados. É um ou são mais culpados, meninos? São mais, né? Mais de um. Então, foram. Quem? Foram os culpados. E agora? É ou são 1h e 10 minutos? É ou são 2h e 15 minutos? Em se tratando de horas, nós vamos usar o plural. São e são, na número 12, na número 13. 14. Grande parte dos convidados à cerimônia. Essa frase é uma beleza. Vamos entendê-la. Grande parte dos convidados. Compareceu ou compareceram? Bom, meninos, aqui nós vamos admitir as duas formas, sendo que o compareceu vai concordar com grande parte. Aqui poderíamos substituir grande parte pela palavrinha maioria. A maioria dos convidados compareceu à cerimônia. Mas se nós formos analisar a palavra convidados, e sabendo que o verbo compareceu deve flexionar também com o sujeito em gênero e número, então é compareceram. Ou seja, as duas opções estão corretas e podem ser usadas. Ótimo. Número 15. Minas Gerais
grandes escritores. Revelou ou revelaram? Bom, nós estamos falando de um sujeito, que é Minas Gerais, um estado. Então, um estado revelou ou um estado revelaram? Ótimo, então entenderam, né? Revelou. Minas Gerais revelou grandes escritores. Já no número 16, nós temos as Minas Gerais. Olha aí a determinante no plural, as. Então, aqui nesse momento, nós pegamos o revelaram, porque o verbo deve concordar com o artigo, com a sua determinante. Então, nesse caso, a palavra é revelaram. Número 17, os Estados Unidos, mesmo caso de as Minas Gerais. Os Estados Unidos é um único país, mas como nós temos o determinante os, nós devemos então deixar o verbo no plural. Exportam milho. Já no número 18, Campinas, prosperou ou prosperaram muito? Trata-se aqui de apenas uma cidade, Campinas, interior do estado de São Paulo. Então, Campinas prosperou, é uma única cidade, o verbo tem que concordar com o sujeito. Número 19, o Amazonas, fica ou ficam? Mesmo caso, é um único estado, correto? Então, o Amazonas fica longe. Número 20, outra frase que também cabe aqui uma boa interpretação dela. Os Lusíadas, a viagem de Vasco da Gama. Vamos lá, vamos entender? Bom, Os Lusíadas trata-se de uma obra, ok? É um livro que chama-se Os Lusíadas. Então, o livro conta a viagem de Vasco da Gama. Porém, se nós devemos obrigatoriamente concordar o determinante, nesse caso aqui, sujeito e artigo com o verbo, então, os Lusíadas contam a viagem de Vasco da Gama. Então, nesse caso específico, você também pode admitir o uso do verbo das duas formas, contam e conta. Ok? Ufa, muitos, né? Próximo, questão 2, diz assim: circule os verbos das frases abaixo. E aí, como aqui eu não consigo circular, eu deixei em vermelho. Vocês, por favor, circulem aí no pet de vocês. Se estiverem fazendo no caderninho, vocês podem copiar o verbo também, tá bom? Letra A. Os meninos brincavam com a bola. A ação é brincar, então esse é o verbo. Letra B. Papai me chamou para passear no parque. Aqui nós temos dois verbos, tá bom? Na letra C. Entrei, falei com o diretor. Também nós temos aqui dois verbos. A pessoa entrou, em seguida falou. Letra D. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Novamente uma frase com dois verbos. Ao sentir, o lobo correu. Na letra E. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Opa! Temos três verbos. És, novamente, e conheces, ok? Na letra F, nós temos aqui a borboleta tem asas, do verbo ter. Então, aqui está o verbo da borboleta, asas. Número 3, escreva ao lado ação, fenômeno ou estado. Bom, vamos entender, estamos falando de verbos. Os verbos podem exprimir ação, os verbos podem exprimir estado e ainda podem exprimir fenômeno da natureza. Três situações em que os verbos admitem. E aí nós precisamos primeiro achar o verbo na frase para em seguida saber se é uma ação, se é um fenômeno, se é um estado. Então, o verbo nesse momento eu coloquei em verde para que a gente consiga ter uma melhor concepção na frase, tá bom? Chovia muito. Chovia é uma ação, é um fenômeno ou é um estado? É um fenômeno da natureza, né? Chover. Então, aqui, fenômeno. Próximo.
Ela era infeliz. É uma ação? É um fenômeno ou é um estado? A pessoa está infeliz ou era infeliz? Era. Então, é um estado, é uma constante. Ela não estava triste e chateada naquele momento. Ela era infeliz, é uma constante. Então, um estado. Letra C, relampejou muito. Novamente, fenômeno da natureza. Letra D, as crianças brincavam. É uma ação. As crianças estavam brincando naquele momento. Letra E, ventava muito. Olha aí o ventava. É um fenômeno da natureza. Letra F, Marta estava contente. Como estava Marta? Contente. Então, o estar é um estado da pessoa. Letra G, o menino está triste. Novamente, um estado da criança, né? Número 4, coloque o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Bom, quem é que escrevemos? Pode ser ela escrevemos? Não, não pode, não dá. Pode ser eu escrevemos? Não. Quem é que concorda com escrevemos? É nós. Quem é que concorda com viveste? Tu. E falastes? Vós falastes? Se fosse aqui, meus amores, sem o S, se fosse assim, ó, falaste, então não poderia ser vós. Teria de ser tu. Muito bem. Recebeu. Quem recebeu? Ele recebeu ou ela recebeu, ok? E vendo. Bom, quem está vendendo? Eu vendo. Letra G, cantou. Quem cantou? Ele ou ela, né? Letra H, achei. Eu posso falar assim, nós achei? Ou então eu posso falar, eles achei? Não, só cabe eu achei. E o jogamos? Dá a entender que eu estou no meio, né? Jogamos dama. Jogamos dominó. Então, eu estava no meio. Nós jogamos dominó. Letra J. Cantais. Quem? Vós cantais. Por último, cantou. Quem cantou? Ele ou ainda ela. Ótimo, essa foi fácil, né? Número 5. Reescreva as frases pelos tempos adequados dos verbos indicados no parênteses. Ontem eu, um lobo do mar. Qual é o verbo? Conhecer. Se era ontem e se sou eu, conheci. O próximo verbo é estudar. Então, vamos lá. No mês passado, os alunos, olha aí, flexionado no plural. Então, os alunos o quê? Estudou? Não cabe, né? Os alunos estudaram verbos. Agora, o verbo estar. Se tratando de hoje. Hoje está um dia bonito? E se fosse ontem? Ontem estava. Se for amanhã? Amanhã estará. Letra D. No próximo ano, eu estarei no ensino médio, porque se trata aí do futuro, próximo ano, e sou eu. Se fosse nós, no próximo ano, nós estaremos. Ótimo. Número 6 agora, nós vamos colocar aqui o verbo que nós quisermos, o que você achar conveniente. Daí eu deixei aqui algumas opções. Se você tiver escolhido um verbo diferente, não há problema, desde que ele esteja conjugado no modo verbal e no tempo verbal correto, tá bom? Então, vamos lá. A menina estava calada. Também poderia ser a menina era calada, ok? Ou então pode ainda ser no futuro, a menina ficará calada. Olha, cabem vários verbos e várias conjugações. Letra B. O motorista avançou o sinal. Algumas pessoas também falam furou o sinal. Letra C. A noite fria. Poderia ser estava, está,
à noite estará, depende do tempo do verbo. Letra D, o homem construiu a escada. Só construiu? Não, pode ser construirá, pode ser o homem sobe a escada, desce a escada, desceu, o homem quebrou a escada. Cabe vários verbos e várias conjugações. Aqui são alguns exemplos para vocês, algumas sugestões. Letra E, um pássaro assentou na janela ou assentará na janela. Letra F, todos ficaram alegres ou todos estavam alegres. Ainda também todos ficarão alegres. Tá vendo como admite vários verbos? Letra G, o menino correu atrás da bola. O menino foi atrás da bola. O menino irá atrás da bola. 7. Complete as frases com o verbo jogar no pretérito. Então, nós vamos usar todas as frases, nós usaremos o verbo jogar. Pretérito, nós estamos falando de uma coisa que está no passado. Ótimo. Marcelo jogou bola com os amigos. A seleção brasileira jogou bem na última Copa do Mundo. Letra C, nós jogamos no time da escola. Letra D, eles jogaram bola ontem à noite. Letra E, eu joguei o lixo no cesto. Então, todas as frases com o verbo jogar conjugado aí no tempo e no modo. Número 7. Conjugue os verbos abaixo no presente do indicativo. O presente do indicativo é uma ação que está acontecendo. E aí nós temos o verbo cantar e temos o verbo estudar. Então, ficaria assim: eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. E quanto a estudar, eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam, eles ou elas, ok? A próxima atividade nos pede para numerar as frases de acordo com o seguinte: o verbo está no presente, está no pretérito ou está no futuro. Relembrando, presente é uma ação que está acontecendo agora ou uma ação contínua. Pretérito é uma ação que já acabou, já foi finalizada, está lá no passado. E futuro é algo que ainda não aconteceu, uma ação que ainda virá. Ótimo, entendido? Nós vamos primeiro ter de achar os verbos para nós conseguirmos entender se está no presente, no pretérito ou no futuro. Primeira frase: ontem a professora leu uma história. Cadê o verbo? Ah, tá em verdinho, então tá fácil de novo, né? A professora leu. Está no pretérito, já acabou a ação. Ela leu ontem, pronto. Número 2, pretérito. Na próxima. Sairei mais cedo amanhã. É amanhã, gente? É sairei, futuro? Então, número 3. Próxima frase. Vocês copiaram o texto? Cadê o verbo? Copiaram. Tá no passado, tá no presente ou tá no futuro? Está no presente, vamos colocar número 2 aí. Luciana recita uma poesia. Ah, agora tá diferente, ó. A Luciana faz o quê? Recita uma poesia. Quando? Parece que é agora, né? Ela está fazendo agora. Então, número 1, presente. Nós já terminamos o trabalho. Terminamos está no passado, já acabaram de fazer. Então, número 2, pretérito. Os alunos brincarão no pátio. Olha aí o futuro, olha. Eles ainda vão brincar. Então, é número 3, futuro. O gatinho bebe leite.
O gatinho faz isso que horas? Foi ontem? Vai ser amanhã? Não, é agora. Então, está no futuro. Número 1 para presente. A bruxinha jogou água no gato. O jogou está no passado, já foi uma ação concluída. Então, nós temos o número 2 de pretérito. Visitaremos a vovó no domingo, olha só. Ainda não chegou, eles vão fazer. Então, número 3, futuro. Eu dividi meu chocolate com ele. É uma ação que já foi feita, né? Número 2 de pretérito, dividir. Nós compraremos doces. Já compraram? Estão comprando agora? Não, é no futuro. Então, número 3. Roberto escorregou, caiu. Número 2, pretérito. Próximo, aliás. Ela partiu ontem. Olha aí o pretérito no passado. Dançarei a noite toda. Futuro. Número 3. O padeiro vendeu todos os pães. Ele ainda tem pães? Não, ele já vendeu. Passado. Então, número 2, pretérito. Muito bom. A próxima agora, questão 10. Complete as frases com o verbo entre parênteses no passado para am, um pretérito perfeito, ou no futuro do presente com ão. Espera, vamos entender antes. Para vocês conseguirem gravar, tudo que já passou, tudo que está no ontem, tudo que já se foi, é pretérito, é passado, e nós escrevemos com as letrinhas AM, passou, ok? AM é passado, já se foi. Mas no futuro, nós usamos o ATIL-O, é algo que ainda acontecerá. E isso, meninos, é algo que muitas pessoas ainda confundem. Então, vamos gravar bem fácil. AM passou e acabou. ATIL-O ainda virá, ok? Letra A. Os meninos, ou melhor, ontem os meninos, estamos falando de passado? Então, é AM. Venceram a competição. Letra B. No próximo sábado, as crianças dançarão quadrilhas. Com A, TIL e O, porque ainda chegará, ainda é algo que acontecerá. Letra C. Após o cinema, meus pais tomarão um lanche. Quando acabar o cinema, os pais dele vão tomar um lanche, ok? Amanhã, minhas irmãs brincarão no parquinho, porque é amanhã, é no futuro. Domingo, Rodrigo e Diego correrão na quadra. Ainda não aconteceu, então é futuro. Se fosse assim, olha, domingo passado, Rodrigo e Diego correram na quadra, aí era passado, seria com AM. Letra F, no torneio de ontem, os carros subiram por aqui. Já passou, está no pretérito, então nós vamos usar o M de passado. Ótimo, acabamos. Achei que ainda tinha mais uma. Finalizamos então, meninos. Deu para vocês perceberem que era uma atividade bem grande, bem extensa, mas que com determinação nós conseguimos realizá-las. Por favor, se ficar dúvida, me procurem, nós vamos conseguir solucionar, tá bom? Pode ser pelos comentários de quem estiver assistindo aqui no YouTube, pode ser também pelo aplicativo do Conexão Escola para os meus alunos, pelo WhatsApp, o nosso grupo da turma. O importante é que você não fique com dúvida, não fique sem entender o que está sendo estudado, tá bom? No mais, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, continuem em casa se resguardando e um grande abraço. Até o próximo vídeo.